Queridos amigos, que alegria, podemos iniciar o programa Estudando as Obras de André Luiz, pelas mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier, a obra Obreiros da Vida Eterna. A nossa mais pura gratidão pela sua audiência, pelas mensagens que tanto eu quanto o nosso querido André Luiz temos recebido de estímulo, para que possamos continuar esse trabalho. Nossa mais pura gratidão. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16, Exemplo Cristão. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos aos nossos telespectadores, rogando a Jesus que abençoe o nosso encontro, abençoe o nosso estudo, dando-nos a compreensão de tudo que esta obra, em especial, o capítulo de hoje tem a nos oferecer. Capítulo 16, Exemplo Cristão. De conformidade com o roteiro de serviço traçado pelo assistente, Hipólito e Luciana ficariam na casa transitória, atendendo às necessidades prementes de Dimas, recém-liberto, enquanto nós, ambos, acompanharíamos Fábio em processo de desencarnação. Fábio permanece em excelente forma, esclareceu-nos o orientador, e não exigirá cooperação complexa. Preparou com relação ao acontecimento, não somente a si mesmo, mas também os parentes, que em vez de nos preocuparem, como acontece comumente, serão úteis colaboradores de nossa tarefa. Falava Jerônimo, com sólida razão, porque, em verdade, mostrava-se Dimas em lastimável abatimento. Apesar da fé que lhe aquecia o espírito, as saudades do lar infundiam-lhe inexprimível angústia. Às vezes, fim da conversação serena, em que se revelava calmo e seguro nas palavras, punha-se a gemer doridamente, chamando a esposa e os filhos, inquieto. Em tais momentos, tornava aos sintomas da moléstia que lhe vitimara o corpo denso, e com dificuldade conseguíamos subtraí-lo à estranha psicose. Fazendo-o regressar à posição normal, tentava desvencilhar-se de nossa influência amiga, como se houvera enlouquecido, repentinamente, no propósito de fugir sem rumo certo, gritava, gesticulava, afligia-se como sonâmbulo inconsciente. Nós vamos aqui perceber dois pontos importantes. O primeiro, durante quase 3 capítulos, ou seja, 6 programas, nós acompanhamos dos 5, dos quais aquela equipe de nosso lar veio socorrer, chefiado por Jerônimo, André Luiz, o ex-padre Hipólito e uma enfermeira, Luciana. Então nós percebemos que Dimas chamou muito a atenção de André Luiz e também chamou muito a atenção de todos nós, porque Dimas era considerado um daqueles bons trabalhadores espíritas. Estava sempre presente nos trabalhos assistenciais, estava sempre presente nos trabalhos mediúnicos, não faltava. Dimas também tinha um bom comportamento em casa, apesar de que ele não teve a coragem de instituir o evangelho no lar, de tentar convencer os familiares, esposa e filhos, para chegar mais perto dessa doutrina reconfortante. Então o desencarne dele foi coroado de muito sofrimento, pelo sofrimento que ele estava a ver os filhos e a esposa a passar. Ele é levado para a casa Fabiano de Cristo. Os 4 da equipe levaram ele. E a maior dificuldade dele já era a saudade da esposa, dos filhos. Isso lhe incomodava muito.
Era uma dor intensa que ele estava sentindo no coração. E conta que ele até gemia de tanta dor, de tanto sofrimento. E ali ficou a encargo de Luciana e de Hipólito para que ele pudesse ser socorrido ali, porque André Luiz e Jerônimo estariam retornando à crosta para atender um outro irmão. Então nós percebemos que isso foi muito importante para o auxílio de Dimas, né, André Luiz? Agora nós vamos ver o de Fábio, que ao lado de Adelaide são os casos de desencarne que menos precisam da intervenção do grupo de Jerônimo. Como ele mesmo disse há pouco, eles vão fazer um acompanhamento, mas não precisarão de toda aquela dedicação, de toda aquela preparação, porque a própria família já está preparada e conformada, e Fábio fez por merecer todo o amparo que estava necessitando. Então é um caso também de espírita, como Dimas, é uma pessoa que já compreendeu melhor que a morte ela é apenas uma viagem temporária, incutiu na cabeça da esposa e dos filhos que o fim estava próximo, mas que aquilo seria um até logo. Instituiu desde cedo o Evangelho no lar, convidou os seus filhos, ainda crianças, a cultuar o nome de Deus e venerar o nome e os ensinos de Jesus. Então aqui já é um quadro diferente. Aqui nós já vamos ver um outro espírita chegando no mundo espiritual sob uma outra faceta diferente da que vimos nos últimos capítulos. Continua. Não pude dissimular a surpresa que me assaltou diante da ocorrência. Se estivéssemos tratando com criatura alheia aos serviços da espiritualidade superior, compreensível seria o quadro que se desenrolava aos nossos olhos, mas Dimas fora instrumento dedicado do espiritismo evangélico, consagrar a existência às benditas realizações da consoladora doutrina do túmulo vazio pela vida eterna. De antemão, sabia na esfera carnal que seria submetido a lições da morte e que não lhe faltariam ricas possibilidades de continuar junto da parentela, já dele separada, aparentemente, segundo o simples ponto de vista material. Por que semelhantes distúrbios? Não merecera ele excepcional atenção de nossos superiores hierárquicos? Vali-me de momento adequado e expus ao nosso dirigente as indagações que me absorviam o raciocínio. Sem qualquer nota admirativa, Jerônimo respondeu-me, bem-humorado: você deve saber, André, que cada qual de nós é por si mesmo todo o mundo. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, nosso Pai, mas convicções e realizações constituem obra nossa. Cada servidor tem a escala própria de edificações na tábua de valores imortais. A assembleia de aprendizes receberá a mesma bagagem de ensinamentos, de modo geral, organizada para todos os indivíduos que integram. Diferenciam-se, porém, os alunos na série do aproveitamento particular. O mérito não é patrimônio comum, embora seja a glória do cume, a desafiar todos os caminheiros da vida para a suprema elevação. Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor de assistência e difusão, mas quanto a si mesmo não fez aproveitamento integral das lições recebidas. Espalhou as sementes da luz e da verdade, dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo por isso mesmo socorro especialíssimo. Contudo, no campo particular, não se preparou suficientemente, qual ocorre à maioria dos homens, prendeu-se demasiadamente às teias domésticas, sem maior entendimento, conferiu excessivo carinho à roda familiar, sem noção de equidade no caminho terrestre,
Certamente, sob o ponto de vista humano, consagrou-se o necessário à companheira e aos rebentos do lar, mas se lhe prodigalizou muita ternura, não lhes proporcionou todo o esclarecimento de que dispunha, libertando-os da esfera pesada da incompreensão, e agora, muito naturalmente, sofre-lhes o assédio, a inquietude dos parentes atinge-o por intermédio dos fios invisíveis da sintonia magnética. Nós aqui vamos extrair um grande ensinamento que serve para todos nós. Vamos perceber que André estava ainda intrigado com a história de Dimas. Por quê? Como pode Dimas ter sido recebido pelo cortejo do plano espiritual? E como pode Dimas estar de maneira tão equivocada em sofrimento no mundo espiritual? Ele estava com dificuldade para entender tudo isso. E é interessante que no capítulo passado nós vamos ver Dimas conversando com um tipo de um soldado, com um tipo de um guarda do cemitério, que fazia parte de uma equipe de 4, que ele estava então vendo que a maioria dos espíritos que haviam desencarnado recentemente estava ainda ligado ao corpo. Estava assim na superfície, não estava enterrado junto com o corpo, mas ele percebia que estava ligado através dos liames. Ele vê, por exemplo, uma moça aparentando 36 anos, num desequilíbrio total, quase que às raias da loucura, querendo ser atendida para retornar para o seu lar, para ter o convívio com o filho, o convívio com o marido. E André fica comovido com aquela história e quer ajudar aquela mulher. Então aquele soldado, aquele guarda diz, não é possível. Se ela for, pela sua loucura, ela vai perturbar a criança e vai perturbar o lar, porque o marido tem condições de fazer um novo lar, refazer a sua vida, já que ela está nessa situação por conta dela mesma, pelos desvios, pelos vícios, pelo materialismo exacerbado. Depois, um velhote, na mesma condição, se lamentando, querendo os seus bens, muito apegado ao dinheiro que ele possuía, aos bens terrenos que ele tinha. Então, André Luiz começa a estudar todos esses casos e vai percebendo que há uma diferença de auxílio de um para o outro. E é explicado a ele a questão do merecimento. Mas aqui, com toda a ajuda que Dimas tem, ele se preocupa, mas como pode Dimas ter tanta ajuda e estar em tanto sofrimento? Agora já na condição de espírito. Jerônimo explica a ele que ele foi um belo espírita, caridoso, ajudou muitas famílias carentes, no trabalho mediúnico sempre prestativo com os espíritos sofredores, mas ele cometeu um erro gravíssimo. Ele não preparou a família para as questões espirituais, que era obrigação dele. É como nós vemos hoje no movimento espírita. Quantas vezes nós orientamos as pessoas a fazerem o culto do Evangelho no lar? Só que nós não fazemos. Quantas vezes nós ensinamos as pessoas a envolverem a família num trabalho assistencial? Nós não fazemos. O grande erro é que há uma diferença entre mandar os outros fazer e ter que fazer. Há uma diferença enorme. Então Dimas agora começa a sofrer porque ele está recebendo as ondas mentais da esposa, dos filhos que estão em desequilíbrio, e ele sente a sensação das vibrações negativas para com ele. Ele quer até ajudar, mas não consegue. Então veja, André, que coisa interessante essa narrativa. É uma narrativa para nós, André, para os espíritas. Saírem do comodismo de apenas ficar ensinando as pessoas e começar a trabalhar pela sua reforma íntima e auxiliar, em especial,
aqueles que Deus colocou no seu caminho como o chamado família. É uma temática importante de pensarmos, meditarmos, aprendermos e evitarmos chegarmos no mundo espiritual, no caso de Dimas. Então hoje nós temos o alerta e o convite do que podemos fazer de diferente para não nos prendermos também a estes fios das sensações em que cada vez que emitem um pensamento de saudade, de evocação, um pensamento perguntando por que morreu neste momento, tudo isto fragiliza, estando no mundo espiritual. É um alerta para nós que estamos encarnados, para não termos este tipo de comportamento para com os espíritos, porque não sabemos a situação do nosso familiar. Pode ser que dentro de casa nós tenhamos algum Dimas que hoje está no mundo espiritual e lutarmos para evitarmos ser um novo Dimas, evitarmos estas pedras que podem aparecer e no amanhã, do outro lado, mesmo tendo ajudado, socorrido, amparado a muitas pessoas, esquecemos a lição de casa, porque Jerônimo nos ensina que a casa é a oficina bendita. Tudo começa em casa. No centro, eu posso conseguir realizar muitas atividades, mas se dentro da minha própria casa eu não mantiver o mínimo que é me pedido, não adianta eu também fazer a sopa. Não adianta também eu fazer uma palestra. É um conjunto. E é isso que Jerônimo fala, ele foi muito bom numa área, ele se destacou naquela área, mas numa outra área ele deixou um pouco a desejar. Ele foi um pai presente, ele foi um companheiro assíduo, ele foi um pai prestativo, mas ele não, pelo conhecimento que ele teve, ele não conseguiu realizar aqui dentro tudo aquilo que ele sabia da necessidade de realizar. E agora nós vamos ver um caso inverso. Fábio era uma pessoa que não tinha o destaque de Dimas, não tinha o trabalho de Dimas, fazia menos, mas chegou no mundo espiritual melhor, porque às vezes fazemos muito e de qualquer jeito, e não prestamos atenção no que fazemos. Fábio não. Fábio aqui em momento algum fala que era dirigente, que era uma pessoa conhecida, que era uma pessoa que fazia parte de um centro espírita da sua cúpula. Não, era um trabalhador, como tantos que nós temos por aqui. Sorriu benévolo e continuou: nosso irmão, inegavelmente, fez por merecer o auxílio de nosso plano, pois conseguiu enfileirar amigos prestigiosos que lhe dedicam valiosos serviços intercessórios, mas não se preparou interiormente, considerando-se as necessidades do desapego construtivo. Gastará, desse modo, alguns dias para edificar a resistência. O ensinamento significava muito para mim, que via tão dedicado servidor, cercado das mais honrosa consideração por parte das autoridades de nosso plano, em porfiada luta consigo mesmo, para restaurar seu próprio equilíbrio, e concluí, mais uma vez, que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando faculdades superiores do espírito, mas que a lei divina é sempre a mesma para todos. O obséquio é ofício sublime no culto ativo da cooperação fraterna. Todavia, cada homem, por si, elevar-se-á ao céu ou descerá aos infernos transitórios em obediência às disposições mentais em que se prendem. Atravessado curto período de proveitosas observações e marcada a libertação do novo amigo, Jerônimo e eu tornamos a crosta, de modo a desobrigar-nos da incumbência. Acercamo-nos do bairro pobre em que Fábio situara o ninho doméstico,
A casinha singela encantava, rodeada de folhagens e flores. Via-se que todo o espaço merecera a ternura dos moradores. De longe, chegava o barulho da enorme cidade. Espíritos vadios passavam de largo, em lamentável promiscuidade. Nas adjacências, erguiam-se alguns bangalôs novos, que lhes ofereciam livre acesso, fazendo-nos adivinhar a triste influenciação de que eram objeto. Naquela residência pequena e humilde, havia, no entanto, paz e silêncio, harmonia e bem-estar. A nossa apreciação parecia delicioso oásis no meio de vasto deserto. Aqui, então, ele encerra a história praticamente de Dimas, mas há uma frase aqui que vale a pena nós refletirmos um pouco, né? Que nós podemos ir para o céu ou para o inferno. Nós sabemos hoje que não existe essa questão geográfica, mas é uma questão do nosso psíquico. Nós, ora, estamos no céu quando estamos bem, em paz conosco mesmo, ora estamos no inferno, que é aqueles dias que tudo não vai bem, que tudo começa a não dar certo na nossa vida, são os problemas, são as dificuldades. Então, o estágio entre o céu e o inferno, nós vivemos ligado ao corpo também. É por isso que há um jargão popular que as pessoas dizem: hoje eu estou no céu, tive um dia maravilhoso. E tem pessoas que dizem: para mim hoje foi um inferno, meu dia foi coroado de muita luta, de muitas dificuldades, né? Então, encerrou-se praticamente esse momento com esse belo ensinamento de Jerônimo para André Luiz. O nosso André Luiz começa a perceber que ao chegar perto da casa de Fábio, ele percebe que de longe já se vê uma casa iluminada. Logicamente iluminada pelo comportamento mental daqueles que ali residem. Percebe ele que nas adjacências os espíritos malfeitores não conseguem se aproximar daquele lar pela emissão de energia que o lar se encontra. E ele percebe também que o lado ao redor da casa de Fábio começa a ter outras casas, e essas casas são coroadas de comportamentos indevidos por parte dos familiares, são casas em desarmonia. E ele percebe nitidamente que a casa de Fábio se destaca pela luminosidade que tem. Vamos relembrar que são pessoas voltadas para o Evangelho, são pessoas voltadas para a oração, e as outras casas não têm essa harmonia. Então ele consegue fazer e distinguir essa diferença das casas que estão ali circundando a casa de Fábio. Entramos. 3 amigos espirituais receberam-nos. Um deles, Aristeu Fraga, conhecido pessoal de Jerônimo, abraçou-nos festivo e anunciou que faziam visita ao enfermo. Então, nas últimas horas do corpo material, agradeceu-nos o interesse pelo desencarnante e apresentou-nos o irmão Silveira, genitor de Fábio na terra, que desejava colaborar conosco em favor do filho querido. Estava satisfeito, informou. O filho arregimentara todas as medidas relacionadas com a próxima libertação, submetendo-se, dócil, aos desígnios superiores. Tivera existência modesta, limitara o voo das ambições mais nobres no culto da espiritualidade redentora, esforçara-se suficientemente pela tranquilidade familiar, fora acicatado por dificuldades sem conta no transcurso da experiência que terminava. Deixava a esposa e 2 filhinhos amparados na fé viva, e embora não lhes legasse facilidades econômicas, afastava-se do corpo físico jubiloso e confortado, com a glória de haver aproveitado todos os recursos que a esfera superior lhe havia concedido.
além de haver se afeiçoado profundamente ao Evangelho do Cristo, vivendo-lhe os princípios renovadores, com todas as possibilidades ao seu alcance, Fábio conseguira iluminar a mente da companheira e construir bases sólidas no espírito dos filhinhos, orientando-os para o futuro. Veja, aqui nós conseguimos extrair apenas um único ponto, que é um ponto básico, não é? Então ele está no momento derradeiro do seu retorno para o mundo espiritual, de 3 espíritos que ali estão velando por Fábio. Um deles é amigo de Jerônimo, conhecido, é um espírito também de uma nobreza de coração muito grande. Lembremos em capítulos anteriores da conversa que Fábio estava tendo com 2 filhos, um de 8 anos e o outro de 6 anos, falando da vida após a morte, falando que ninguém morre, falando que nós estaremos sempre juntos perante Deus, falando que a morte não existe. Então nós começamos a perceber que Fábio tinha o culto do Evangelho no lar. O Fábio introduziu a sua esposa nos trabalhos do centro, nos trabalhos caritativos. Os filhos com certeza iam na evangelização, já tinham uma noção do que é a reencarnação, uma noção de Deus. Aqui, André, o que nos chama a atenção é fazer um paralelo entre 2 espíritas, Dimas e Fábio. Os 2 eram grandes trabalhadores espíritas, com uma única diferença. Um preparou a família, o outro não preparou. Vamos relembrar que num dos capítulos que estudamos o desencarne de Dimas, a casa ia sendo infiltrada por espíritos inferiores, porque a casa não tinha essa proteção. E a casa de Fábio estava altamente protegida. Veja, nós estamos sempre falando sobre isso, porque isso tem um papel fundamental. Tem pais que às vezes vêm a mim e dizem assim: ah, Sérgio, meu filho é pequeno, eu não vou encaminhar para o centro, quando ele for jovem ele decide aonde ele quer ir. É um grande erro quando nós ouvimos um espírita falar dessa natureza. Por quê? Porque quando ele for jovem pode ser tarde. Às vezes ele pode ir para caminhos obscuros, às vezes pode ir para as drogas, para o sexualismo desregrado, para as bebidas alcoólicas. Então é uma responsabilidade nossa, como diz Jerônimo, encaminhar. Nós encaminhamos os nossos filhos. Se amanhã, quando chegar uma idade da sua escolha, ele quiser seguir caminhos diferentes, nós vamos ter a consciência tranquila. Por que Fábio está retornando com a consciência tranquila? Porque ele teve o papel dele bem desempenhado no sentido de encaminhar os filhos e a esposa com ensinamentos profundos do Evangelho de Jesus. Falava-se tão bem acerca do companheiro que, admitido à palestra, arrisquei uma pergunta. Fábio desencarnará na ocasião prevista? Sim, elucidou Jerônimo com gentileza. Estamos de posse das instruções. Nosso amigo desencarnará no tempo devido. É verdade, confirmou o pai emocionado. Ele aproveitou todos os recursos que lhe conferiram, malgrado o corpo franzino e doente desde a infância. Traindo a condição de médico, sempre interessado em estudar, considerei: é lamentável tenha renascido em semelhante organismo, quem sabe servir com tanto valor à causa do bem. O genitor sentiu-se na necessidade de esclarecer o assunto, porque prosseguiu calmo. Este é, de fato, argumento humano, dos mais ponderáveis, quando na carne. Frequentes vezes surpreendi-me com a saúde frágil de Fábio, em criança. Desde cedo notei-lhe a virtude inata, o pendor para a retidão e para a justiça, as disposições congênitas para os trabalhos da fé viva. Passei longas noites na justa preocupação de pai, em vista do porvir incerto.
como poderia nascer alma tão sensível e formosa como a dele, em vaso tão imperfeito? Aos 12 anos, foi atacado de pneumonia dupla, que quase arrebatou de nosso convívio. Clínico amigo chamou-me a atenção para a debilidade do rapazinho. Éramos, no entanto, demasiadamente pobres para tentar tratamentos caros em estâncias de repouso. Antes dos 14 anos, terminado o curso das letras primárias, conduzi-o ao serviço pela exigência imperiosa do ganha-pão. Sabia, como pai, que Fábio desejava continuar estudando para o aprimoramento das faculdades intelectuais, em face dos seus pendores para o desenho e para a literatura, porque não poucas vezes surpreendi-o namorando o educandário, vizinho de nossa casa, ralado de inveja ao reparar os colegiais em bandos festivos. As nossas condições de vida, no entanto, nos reclamavam esforço ingente, e meu filho, atirado à luta desde muito cedo, não encontrou ensejo para as construções artísticas que idealizava, segregando-se na oficina de mecânica, em ambiente pesado demais para a sua constituição física. Ele não o tolerou por muito tempo, contraindo com facilidade a tuberculose pulmonar. Então aqui nós vemos o caso de Fábio, em que num corpo debilitado, numa família pobre, tendo a necessidade de trabalhar muito cedo, teve a oportunidade de trabalhar numa oficina mecânica, com trabalhos pesados, já com uma saúde fragilizada, levando-o a adquirir a tuberculose, a exaustão do seu corpo físico. E o pai, naturalmente, não ficou feliz de convidar o filho ao trabalho desde cedo, mas a situação de casa não tinha hipótese para que o filho continuasse o estudo. O pai também tinha muita preocupação pelo futuro do filho, porque era um filho com uma saúde debilitada, com uma saúde que necessitava de recursos para um tratamento que eles não possuíam. Se hoje a medicina ainda não é para todos, em 1940 ainda era pior, porque a medicina era ainda mais atrasada, ainda tinha menos acesso. Então nós vemos uma história, como de Fábio, muitos que estão me assistindo poderão se recordar dos avós, dos pais, que era uma época em que a luta era muito grande. Não havia escolha entre estudar e trabalhar, era trabalho. Era o trabalho para ajudar em casa. E aquela condição debilitada de Fábio só foi agastando pelo trabalho que ele encontrou e pelas lutas que ele se deparou. Então é uma história muito bonita de renúncia, de sacrifício. E o mais interessante é que era para ser uma pessoa revoltada com Deus. Corpo debilitado, uma família pobre, uma situação complicada, mas ele não revoltou. Interessante isto, ele manteve a serenidade e ele conseguiu com esmero e com dedicação chegar no mundo espiritual sem qualquer nova dívida espiritual, sem qualquer nova situação que pudesse perturbar. E aqui André Luiz pergunta, ele está chegando no momento correto? Sim, ele está chegando no momento correto no plano espiritual. Então é uma história com muitas nuances valiosas para a nossa meditação. Mas chegou a saber a causa determinante da posição física de Fábio ao regressar ao plano espiritual? Indaguei. Isso representou um dos primeiros problemas que procurei elucidar. Passado algum tempo, fui devidamente esclarecido. Meu filho e eu fomos destacados fazendeiros na antiga nobreza rural fluminense. Nessa época, não muito recuada,
Fábio, noutro nome e noutra forma, era igualmente meu filho. Eduquei-o com desvelado carinho e por mais de uma vez enviei-o à Europa, ansioso por elevar-lhe o padrão intelectual e cioso de nossa superioridade financeira. Ambos, porém, cometemos graves erros, mormente no trato direto com os descendentes de africanos escravos. Meu filho era sensível e generoso, mas excessivamente austero para com os servidores das tarefas mais duras. Congregava-os na senzala com severidade rigorosa e perdemos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado pela construção deficiente que Fábio conservou inalterável, simplesmente para manter ponto de vista pessoal. Então nós vemos que quem está velando por Fábio é o seu pai. E aqui eles também tiveram acesso à sua última existência, dos quais eles eram fazendeiros, o pai tinha uma fazenda, o filho, algumas vezes, que era o Fábio, lógico, num outro nome, muitas vezes foi para a Europa, para estudar, para passear. Apesar de Fábio ter uns traços de um coração generoso, Fábio era muito rude para com os escravos. Chega a contar que muitos morreram, que muitos foram açoitados pelo mando de Fábio. Então veja a importância da reencarnação. E aqui no trecho anterior nós vamos ver uma coisa interessante, é quando o pai do Fábio chama a atenção de André Luiz, porque a gente ouve muito isso, mas a pessoa é tão boa, vem num corpo franzino, cheio de doenças. Veja Chico Xavier. Chico teve muitas doenças desde criança. Então isso é quase que normal. Os espíritos, quando eles vêm no mundo de provas e expiações, seja na condição de um missionário, no caso do Chico, ou seja numa condição de Fábio, que se arrependeu no mundo espiritual dos erros que ele havia cometido, pede para vir num corpo deficiente, num corpo bilioso, para que ele possa ter uma nova oportunidade. Isso é muito interessante analisarmos isso. Só que Fábio, ele não se revoltou. Fábio enfrentou com muita naturalidade, conheceu o Espiritismo, passou a ser um dos grandes adeptos do Espiritismo, levou o Espiritismo para dentro da sua casa e viveu de uma maneira maravilhosa. E o que ele está colhendo agora é o fruto daquilo que ele mesmo plantou na condição de um bom espírita, de um bom cristão, de um bom pai, de um bom esposo que viveu aqui na Terra. Os olhos do narrador brilharam mais intensamente. Pareceu menos bem ao contato das recordações e acentuou com melancolia: o romance é longo e peço-lhes permissão para interrompê-lo. Senti remorsos por haver provocado a dificuldade, mas Jerônimo interveio em meu socorro. Não pensemos mais nisso, exclamou o assistente bem-humorado. Nunca me conformo com a exumação de cadáveres. E enquanto a alegria tornou ao ambiente, meu orientador acrescentou: prestemos ao enfermo a assistência possível. Nesta noite, afastá-lo-emos definitivamente do corpo carnal. Levantamo-nos e penetramos o quarto. Fábio, fundamente abatido, respirava a custo, acusando indefinível mal-estar. Junto dele, a esposa velava atenta. Através da janela aberta, o doente reparou que a cidade acendia as luzes. Ergueu os tristes olhos para a companheira e observou:
interessante verificar como a aflição se agrava à noite. É fenômeno passageiro, Fábio, afirmou a esposa tentando sorrir. Entre nós, todavia, iniciaram-se providências para o socorro imediato. O pai do enfermo dirigiu-se a Jerônimo. Sei que a libertação de Fábio exige grande esforço. Entretanto, desejava auxiliá-lo no derradeiro culto doméstico em que tomará parte fisicamente ao lado da família. Regra geral, as últimas conversações dos moribundos são gravadas com mais carinho pela memória dos que ficam. Em razão disso, ser-me-ia sumamente agradável ajudá-lo a endereçar algumas palavras de aviso e estímulo à companheira. Então aqui nós percebemos que o pai de Fábio pediu a Jerônimo, olha a humildade também no plano espiritual. Fábio, ele estava cercado por espíritos, alguns que foram para ajudar no desligamento e alguns familiares, como o caso de seu pai. E é curioso que Jerônimo tinha uma posição de destaque, era quem era o responsável pelo desligamento. E ali o pai de Fábio pede permissão para que pudesse instruir o filho naqueles momentos derradeiros, porque nós sabemos que a viuvez não é fácil. A mãe dos filhos de Fábio teria uma árdua tarefa, educar os filhos sozinha, sem o apoio de Fábio, sem o estímulo de Fábio. Mesmo Fábio na condição de um doente, Fábio estava junto, com um abraço, com uma palavra, com uma assistência. Então nós vamos ver o desenrolar. E um pouco antes, nós vimos que aquele inquérito que André Luiz estava fazendo com o pai de Fábio, quando o pai de Fábio começa a narrar a última existência em que eles também estiveram na condição de pai e filho, nós vemos que foram reminiscências muito tristes, de equívocos graves, interferindo na vida de muitos, principalmente escravos, que é um capítulo triste que nós tivemos aqui no Brasil até bem pouco tempo, porque 100 e poucos anos atrás, 200 anos atrás, não é tanto tempo assim. Então nós vemos que aquilo levou o pai de Fábio a uma tristeza, porque ele retornou no túnel do tempo e ele viu o quanto que ele e o quanto Fábio foram desonestos com muitos espíritos. Eram sim generosos, eram sim amáveis, mas no trato para com os escravos, extremamente exigentes, extremamente duros, extremamente vigorosos no que eles desejavam. E aí Jerônimo imprime um novo rumo para a conversa, porque viu que aquilo gerou no pai de Fábio tristes lembranças do pretérito. Com muita satisfação, aqueceu o assistente. Colaboremos também na execução desse propósito. É mais conveniente que a família esteja a sós. Bem lembrado, disse o genitor agradecido. Reparei que Jerônimo e Aristeu passaram a aplicar passes longitudinais no enfermo, observando que deixavam as substâncias nocivas à flor da epiderme, abstendo-se de maior esforço para alijá-las de vez. Fim da operação, indaguei dos motivos que os levavam a semelhante medida. Está muito enfraquecido, agonizando quase, informou o meu dirigente, e fazemos o possível para beneficiá-lo, sem lhe aumentar o cansaço. As substâncias retidas nas paredes da pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho, a ser usado em breves minutos. Então aqui nós vemos a importância do Evangelho, né? O pai de Fábio então sugere se havia possibilidade de fazer o culto do Evangelho
para que ele pudesse dar as suas últimas mensagens. Porque as últimas mensagens do moribundo geralmente são palavras muito vivas que ficam diante daquele chamado os familiares. Então todos acharam uma boa ideia, porque Fábio também iria coroar a sua casa com aquele momento de magnetização das águas, com aquele momento de magnetização dos corações amigos, né? Então tudo isso nós percebemos da grande diferença de uma casa desorganizada fisicamente, que era a casa de Dimas, e da casa altamente organizada, que é a casa de Fábio. Tudo isso porque a diferença dos dois era simplesmente um fazia o culto do evangelho no lar e o outro não fazia e não preparou seus familiares para tal. Efetivamente, atendendo à influenciação dos amigos espirituais, que lhe davam intuições indiretamente, Fábio dirigiu-se à esposa, expressando o desejo de leve banho morno, no que foi atendido em reduzidos instantes. Jerônimo e Aristeu ministraram a água pura certos agentes de absorção e ampararam a dedicada senhora, que, por sua vez, auxiliou o marido a banhar-se, como se estivesse satisfazendo o desejo de uma criança. Notei admirado que a operação se fizera acompanhar de salutaríssimos efeitos, surpreendendo-me, mais uma vez, ante a capacidade absorvente da água comum. A matéria fluídica prejudicial fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas. Aqui, André, nós percebemos, queridos telespectadores, né? Veja, e nós gostaríamos de realçar para aqueles que às vezes, mesmo espírita desavisado, que acha que a água não tem importância no passe, por exemplo. Nós vamos perceber aqui que Jerônimo dá aqui um grande ensinamento para todos nós, aonde ele faz com que Fábio possa pedir à esposa, ele é induzido, um banho morno. E conta que quando ele vai tomar o banho, os espíritos aproveitam aquela água morna que está caindo sobre ele para colocar determinados produtos da natureza, remédios para auxiliar o seu corpo, para que ele possa conseguir fazer o culto do evangelho no lar. Veja, ele está muito enfraquecido. Eles tinham que restituir uma energia em Fábio. E essa energia precisava de alguns elementos da natureza. E esses elementos são buscados na natureza para ser colocado na água, onde ele teria temporariamente uma restituição vital no seu corpo físico. Olha, André, isso é uma coisa muito interessante. Encerramento da mensagem de hoje. Terminado o banho, o enfermo voltou ao leito, em pijama, de fisionomia confortada e espírito bem disposto. Algumas fricções de álcool, levadas a efeito, completaram-lhe a melhora fictícia. O relógio marcava alguns minutos além das 19 horas. Silveira, que se havia ausentado, voltou depressa, falando particularmente a Jerônimo, a quem informou: tudo pronto, conseguiremos a reunião exclusiva da família. Olha, André, aqui nós temos muitas coisas para comentar. Nós ainda temos um tempo para as nossas reflexões no programa de hoje. Porque são pormenores que muitas vezes passam desapercebidos por nós, os espíritas. Às vezes nós lemos um livro e ao ler o livro nós não paramos para refletir esses aspectos, esses pormenores que são de fundamental importância para compreendermos alguns aspectos para aumentar
a nossa condição intelectual, para aumentar o nosso conhecimento. Os espíritos usam todas as técnicas que eles possuem para nos auxiliar. Eles tentam, de toda maneira, usarem aquilo que a natureza oferece para que a pessoa possa recompor. E nós aqui tivemos, no dia de hoje, esse ensinamento profundo da importância da água. Eu cada vez mais vou me conscientizando com André Luiz a importância da água. E vamos mais longe nas nossas reflexões. A questão de 2, 3 anos atrás, um cientista japonês recebe o prêmio Nobel por descobrir que a água ela pode ter modificações nas suas células. Ele estudou grupos de pessoas, por exemplo, colocando a água em determinado lugar onde estavam as pessoas, por exemplo, pessoas revoltas, pessoas viciadas, com conversas totalmente inadequadas. E quando esta água foi analisada no sistema mais profundo, hoje com os equipamentos que nós temos, percebeu-se que a água teve uma modificação para uma modificação tóxica. Ou seja, elementos naquela água poderiam contaminar algumas regiões do nosso corpo. E ele percebeu, quando a água era colocada em grupos de oração, seja qual culto for, e feita com amor, feita com alegria, nós tínhamos ali remédios salutares e a água se modificava de tal maneira aonde ele diz que a água pode até curar. Isso para mim não é novo. Eu me lembro quando eu mudei-me para Campinas, em 1991, eu me lembro perfeitamente que eu tive a oportunidade de conhecer o grande cientista, Dr. Nubor Fakuri. Naquela época, ele era médico, catedrático, e tinha o assento e a responsabilidade da cadeira de neurocirurgião pela Unicamp. Espírita, devotado. E como eu era diretor do Departamento de Doutrina da USE Campinas, que é a União das Sociedades Espíritas de Campinas e Região, fui convidado por ele para acompanhar um pouco dos estudos que ele já fazia naquela época na Unicamp, com um grupo de cientistas sobre a questão da água fluidificada. É uma pena que o Nubor não levou isso adiante, porque talvez ele poderia ter recebido esse prêmio, porque isso já é um estudo fundamental que nós temos dentro do movimento espírita. E ele naquela época me dizia: Sérgio, quando o movimento espírita entender que a água, quando colocada sobre o efeito da magnetização através da fluidificação do passe, ela pode curar. E eu sempre guardei aquelas palavras e me lembro que Chico Xavier, toda vez que pedia para alguém dar-lhe um passe, Chico sempre tinha sua água ao lado. E hoje eu vejo com muita preocupação modismos dentro do movimento espírita, casas espíritas abolindo, extraindo do passe a água fluidificada, que hoje já não é mais um elemento que pertence às fileiras da doutrina espírita. Hoje há comprovações científicas como um produto da sociedade como um todo.
E nós, muitas vezes, espíritas, estamos desperdiçando essa oportunidade abençoada do socorro que a espiritualidade possa nos auxiliar através da água. Ele vai mais longe. Ele diz que usaram a água morna, que Fábio tomou um banho para colocar nessa água o remédio para recompor a sua questão do seu princípio vital. Olha que coisa fantástica. Sem dúvida, quanto mais lemos, mais vamos descobrindo o mundo espiritual fantástico. Vamos descobrindo situações novas, situações que preenchem os vazios das dúvidas que possuímos. Então é um estudo que merece da nossa parte sempre uma revisão. E nós vamos sempre amadurecendo a forma de vermos as coisas. Então, é um capítulo que não se extinguiu no programa de hoje. Teremos ainda mais a sua continuidade, o desenrolar. Veremos agora o Evangelho no Lar, veremos as últimas palavras de Fábio, veremos o trabalho de tirada, por assim dizermos, do perispírito ligado ao corpo físico, porque já no capítulo seguinte nós já vemos o Fábio no mundo espiritual, na casa transitória de Fabiano. Então os amigos que não estudaram conosco os capítulos anteriores, nós recomendamos, para que possam compreender em que momento da história estamos e o que se passou e o que se passa, que é muito importante para construirmos o entendimento. Ao encerrarmos o nosso programa, eu gostaria de deixar o WhatsApp 19 997 78 2794. Mande a sua mensagem, mande a sua dúvida, mande a sua colocação, mande simplesmente o que está achando do nosso programa. Nós também temos uma loja virtual, que é um dos meios que ajuda a manter o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e a TV A Caminho da Luz. Lá você vai poder encontrar variados livros. Loja acaminhodaluz.com.br. E o último convite é em relação ao YouTube mesmo. Se você se identificou com o programa, deixe o seu like, o joinha na tela, comente, compartilhe para os seus amigos e pedimos com muito carinho que se inscreva na página. E se você já é inscrito, convide os seus amigos, os seus familiares a também se inscreverem. Contamos com a sua ajuda. Nós vamos encerrando esse programa e eu vou fazer um convite para você rapidamente, para você ter uma lição de casa e pensar. Quais são os espíritos que nós queremos na nossa casa? Apenas para terminar o programa e refletirmos um pouco, sabendo que os espíritos estão de acordo com o nosso pensamento. Vamos encerrando esse programa, que é o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. O nosso mais puro agradecimento a você, o nosso telespectador, que manda sempre as mensagens de amor e de bondade, estimulando o nosso trabalho. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e todo o sempre. Até o nosso próximo programa.